esse menino lindo aí. Davizinho, ele é autista, nível 3 de suporte. E eu agradeço a Deus por ter colocado ele na minha vida. Porque esse menino me ensina. Glaucio, minha esposa, eu não tenho nem palavras para descrever. O que essa mulher já passou do meu lado, né? O que ela já aguentou comigo e tudo que nós temos hoje, tudo que nós construímos e tudo que o Senhor preparou para o que eu estou vivendo hoje é graças à influência dela. Essa é a minha família e eu queria apresentá-las a vocês. O que eu vou trazer a palavra hoje para vocês, eu queria que vocês acompanhassem comigo, os meninos vão pôr ali. Eu quero falar em Gênesis 32, 22. Jacó, o encontro de Jacó no Val de Jaboque. Vamos projetar aí, para a gente ler aqui, os meninos? Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o Val de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o rio, fez passar também todo o que possuía. Então Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: "Deixe-me ir, porque já vem o amanhecer." E Jacó, porém, respondeu: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." O homem lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Jacó", respondeu ele. Então o homem disse: "O seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu." Jacó prosseguiu: "Por favor, diz-me, qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Por que perguntas o meu nome?" Então ele abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: "Vi Deus face a face. Toda a minha vida foi poupada." Quando o sol se levantou sobre ele, atravessou o Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Jacó, acho que eu tenho uma semelhança muito grande com Jacó, né? E eu quero trazer aqui parte do meu testemunho para vocês, da mudança que Deus fez na minha vida, para que isso de alguma forma encoraje vocês também e que traga uma ótica diferente, uma forma de vocês olharem as adversidades e circunstâncias. O Val de Jaboque, por muitos anos, eu acho que eu sou meio autista também, eu entendi o Vale de Jaboque, mas é o Val. Existe uma diferença muito grande. O Val é um lugar onde o rio ele fica rasinho, com pedras, e você pode atravessar. Isso chama Val. Então não é o Vale de Jaboque, é o Val. O Val de Jaboque era o rio, e o Val era uma pequena travessia que tinha. Eu trouxe uma foto do Val de Jaboque para mostrar para vocês aqui. Procurei no Google, na Wikipédia. Esse daí, possivelmente, ele é grande a extensão, né? Mas vamos supor que Jacó tenha passado por ali, ó. E hoje ele chama Rio Zarca, o Rio Zarca. Se você tiver o privilégio de conhecer, esse é o Rio Zarca, ele deságua no Rio Jordão. Ele é lá, o Val de Jaboque. E Jacó, ele atravessa suas 2 esposas, as suas servas, suas filhas, e tudo que ele tem. Jacó estava fugindo, na verdade ele estava indo ao encontro. Ele tinha uma promessa de restauração, uma promessa de um encontro, uma promessa de prosperar. Ele já vinha da casa da família do sogro dele lá, tinha trabalhado muitos anos por uma mulher enganada, depois por mais outra, e o salário dele mudou 10 vezes. E Jacó estava meio lascado da vida, mas querendo fazer o que era certo, que era encontrar o irmão dele, Esaú, e pedir perdão para ele, porque ele tinha enganado Esaú e até então ele fugia. Ele manda os caras ir lá na frente, né? Fala, ó, vai lá, conversa com Esaú, fala que eu quero falar com ele, eu quero reconciliar, eu quero pedir perdão, eu me arrependi das coisas que eu fiz. E Esaú fica furioso, cara. Esaú não aceita. E Esaú vem para cima dele com 400 homens. Então, nesse momento que Jacó está ali no val
ele está esperando, né, a destruição dele, está esperando que Esaú venha com 400 homens e o destrua. Tanto que na noite anterior ele chega a separar o acampamento dele, separa metade da família dele para um lado, metade para o outro, porque ele falou assim, se Esaú vier e pegar a gente de surpresa, não vai sobrar ninguém. Então eu vou separar, que enquanto ele está com o acampamento, a gente foge para o outro, porque ele é neto de Abraão. E ele tinha uma promessa, que a família dele ia ser uma descendência, como a areia do mar, como as estrelas lá no céu e tal. E ele acreditava nisso, né? E Jacó, ele atravessa toda a família dele, manda eles ir na frente, e ele fica sozinho no vale, para esse momento. E aparece um homem que vem na direção dele. A Bíblia fala que é um homem, não fala que é um anjo, que era o próprio Cristo, ou que era Deus, né? Ele fala, viu Deus face a face, mas fala de um homem, e tinha 3 homens que apareceram na tenda, com o avô dele também, e Abraão chamou eles de anjo. Então a gente suponhamos que esse homem seja um anjo, alguém que represente a figura de Cristo, para encontrar ele. E esse homem vem na direção deles e eles travam uma luta, e eles lutam até o amanhecer. Ela não fala que hora que foi, se foi o entardecer, se foi o anoitecer. E esse anjo, né, acredito que seja um anjo, ele toca a articulação da coxa de Jacó. No momento da luta, ele vai para cima e ele é tocado, ele é ferido na articulação da coxa. O local que o anjo toca na coxa dele, essa articulação é mais ou menos aqui no encaixe do fêmur, né, com a bacia aqui, com o acetábulo. Então, é uma conexão aqui do fêmur com a nossa coluna cervical. Eu tenho um ciático inflamado, às vezes ele dói pra caramba. E o anjo, ele desloca o fêmur de Jacó. Então, Jacó, com certeza, naquele momento, é uma dor muito grande. E o Jacó não desiste. O Jacó, ele, mesmo ferido, mesmo arrastando, mesmo com todas essas dificuldades, ele insiste que o anjo abençoe ele e que o anjo traga alguma, não sei, que solucione o problema dele, né? Mesmo ferido, ele vai para cima e pede, clama, implora, porque o que ele sabia, o que esperava ele lá na frente, era a morte. Mas ele não relata que ele tinha soldados, mas ele preparou muitos presentes. Só que Esaú, o irmão dele, estava muito furioso e ele poderia ignorar tudo isso e matar ele. Então Jacó, ele vem numa situação de desespero, uma situação de clamor, implorando para que o anjo fizesse algo por ele, né? E isso acontece, né? A referência que eu faço da minha vida em relação a Jacó, o significado do nome de Jacó era enganador. Jacó era mentiroso, Jacó era trapaceiro, Jacó era um cara esperto, que resolvia tudo na força do braço dele. Um cara que sabia o que fazer com as situações difíceis, né? Ele era o ligeirão, o inteligentão. E por muito tempo na minha vida, talvez eu tenha, né, como uma cegueira, que você não percebe que você está passando por isso, você não percebe as coisas que você está fazendo, você não percebe que tem alguma coisa errada. Na sua cabeça está tudo bem, está tudo certo, né? Não, eu sou bom, sou crente, né? Sou evangélico, sou lá da primeira igreja batista lá, né? Sou um bom marido, sou um bom pai, eu sou honesto, não sou igual esses políticos aí, né? Que fazem tantas coisas aí, benefício próprio e coisas horríveis. Eu sou diferente daquele menino que assalta lá no semáforo. Ele tem que morrer mesmo, porque bandido bom é bandido morto. Porque ele fez uma escolha, né? Então ele tem que morrer. Eu não, eu sou o cara, eu sou certinho, né? E Jacó, ele era esse cara. Era o cara que enganou o irmão dele para roubar uma bênção. O cara que não media esforços. Avarento, invejoso, orgulhoso. E por um momento da minha vida, eu ainda estou num processo, mas eu era esse cara. Fui esse cara, né?
Por muito tempo eu fiz a minha esposa chorar, eu decepcionei meus líderes, eu decepcionei meus filhos, né? Eu faltei com a presença que eu deveria ter, né? Naquele momento. Às vezes troquei alguns momentos de tempo de qualidade com a minha família por trabalho, porque na minha cabeça era o certo a ser feito, né? Porque na minha cabeça era o que eu devia fazer naquele momento. Então acho que ninguém é ruim ou mal de propósito, né? Acho que Hitler matava os judeus lá na câmara de gás, lá, ele achava que estava fazendo a coisa certa, ele tinha convicção, né? Um menino do Hamas vai lá e fuzila soldados israelistas e ele liga para a mãe dele e fala: mãe, eu matei 4 israelitas, judeus, tô feliz, viva lá, né? E isso é uma convicção. E eu vivi muito tempo como Jacó, vivi muito tempo como nós vivemos, preso às nossas convicções, às nossas razões e não, eu tô certo, é isso aí mesmo. E eu vou falar um pouco aqui do meu testemunho, né? E Jesus começa a me tratar há algum tempo atrás, alguns anos aí, e tudo é um processo, né? Ninguém é transformado, ninguém... Eu não sei se a expressão certa é essa, mas Jesus ele não revela tudo assim pra você da noite pro dia, né? Você vai dormir, você vai acordar e... Uau! Você vai acordar... Pronto, subir de nível. É um processo. E o processo ele dói. O processo ele deixa marcas. O processo ele faz a gente sofrer. O processo ele faz a gente chorar. O processo ele faz nós fazermos as pessoas próximas a nós chorar e sofrer também. É dolorido. É dolorido. Mas o processo ele nos ensina e ele nos transforma. Jesus nos transforma. E comecei há um tempo atrás, né? O pastor um dia mandou uma mensagem para mim e falou: Rodrigo, vai ter um face a face aí, você não vai servir lá, tem que levar dois caras aí, tal, vamos lá, tal, preencha a ficha aí. E o pastor fala que eu fugia dele, né? Que era meio estranho, que ele olhava para mim e não sabia que eu estava bem, sabe? Tinha um comportamento esquisito. E eu fui, cara. E nesse face a face, no primeiro face lá que nós fomos servir, eu já havia passado. E Jesus começa ali, um processo da minha vida, alguns anos atrás. E cada face a face, cada encontro com Deus, cada momento de oração, cada instrução que é ministrada aqui, Jesus vai trazendo vida, vai trazendo alinhamento. E aí as escamas dos meus olhos começam a cair. E eu começo a querer enxergar alguma coisa e falo: cara, eu acho que eu não sei se eu tô certo não sei se eu sou esse cara tão bom assim. Eu acho que, poxa, eu nasci praticamente dentro da igreja, né? E fui criado aqui dentro de igreja, cara. E eu acho que eu não sei tudo não, cara. Acho que eu não sou tão bom assim não. Eu acho que eu preciso melhorar. Eu acho que quando a pessoa fala alguma coisa que eu não concordo, eu estou reagindo muito rápido. Eu estou explodindo muito rápido, né? Quando alguém faz alguma coisa no trânsito para mim, meu irmão, aí já era. Esse dia eu estava lá em Três Lagoas, cara, o semáforo abriu, ficou verde. Acordar de pico. Aí um tiozinho pegou, atravessou na minha frente, assim, ele é a família dele, mano. Semáforo verde. Ele deixou eu passar bem na hora, assim, na minha frente, assim, ó. Mano, eu abaixei o vidro, assim, ó. Glória a Deus. Viu o vidro? Falei, vou matar esse velho, pelo amor de Deus. Mas Jesus está no processo. Eu não xinguei ele. Tô sendo tratado ainda. Porque eu tinha razão. Eu estava certo. O semáforo está verde. O semáforo dele lá está vermelho. Por que ele passou na minha frente? Eu tô certo. Eu tô atrasado. Tô correndo. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Um monte de entrega. Eu vou chegar em casa de noite. E esse velho com a família dele veio passar aqui na minha frente. E Jesus está lá olhando para mim, falando: ei, Rodrigo, tem que te amassar um pouquinho mais, né? Acho que não tá bom ainda não. Mas é o processo. E aí, vou passando por essas questões aí do face a face, resolvendo.
minha vida, organizando, pedindo perdão, que é muito importante. Um processo de cura que eu queria trazer para vocês, assim, vocês já sabem, mas o que eu quero comentar para Jesus ele te curar, ele te transformar, você precisa confessar, você precisa se expor, por mais que a situação vai ser difícil, por mais que assumir a merda que o Senhor fez seja muito feia, por mais que você tenha que chegar no seu pastor e abrir seu coração para ele e ficar com vergonha do que você vai falar, é necessário. Mas que você precisa chamar o seu filho e conversar com ele e falar: cara, eu errei com você, eu repliquei em você o que eu recebi, eu fui o pai para você que o meu pai foi para mim. O meu pai foi um pai ausente, pai agressivo, um pai que eu teria N motivos para ficar aqui justificando e falando mal dele, né? Eu não estou falando mal dele, tá? Ele, graças a Deus, ele se arrependeu, a gente conversou muito, pedi perdão por ele lá no face a face. Levei meu pai no face a face. E a gente chorou muito lá e Jesus fez uma restauração muito linda, cara. Porque hoje eu não tenho mais mágoa dele. Mas meu pai falhou comigo. Mas eu não culpo ele porque ele falhou comigo. Porque o pai dele falhou com ele. Meu avô era alcoólatra, chegava em casa, batia na minha avó. A gente ia na casa da minha avó, as facas. Não tinha faca, mano. A minha avó pegava todas as facas da casa, ela enrolava num guardanapo. E ela escondia. Porque quando o meu avô e o meu tio chegavam do bar, aí a treta estava armada. Um falava que ia beber o sangue do outro e o pau torava. E a gente foi criado no meio dessa treta. Eu, meus irmãos, né? Vendo isso. Meu avô faleceu com cirrose, tanto que ele bebia, insuficiência pulmonar. O médico falou que inflava oxigênio no pulmão dele e ele não saturava, era como se fosse uma bexiga furada. De tanto que ele fumou. E o que o câncer fez com o pulmão dele. E meu pai recebeu isso. E por isso que eu não culpo ele, porque ele só transferiu para mim o que ele recebeu, o que ele foi cheio. O que derramou na vida dele, ele derramou na minha vida. E eu vim nos caminhos do meu pai. Eu vim nos caminhos do meu avô. Eu vim replicando tudo aquilo que eles faziam. Eles eram homens que traíam as esposas. Eles eram homens infiéis. E eu, um homem infiel. Um homem que traía a esposa. Um homem que não tinha compromisso. E eles bebiam e eles fumavam. E eu tive contato com vários outros tipos de drogas aí, não drogas ilícitas, mas tive contato também. Então estava tudo certo, meu destino estava traçado. Esaú estava lá na frente e era certeza que eu ia morrer. A minha sentença estava garantida. Esaú já me esperava, com seus 400 homens. E mesmo eu com a promessa de ser pai de multidões, de a minha geração ser como areia, eu estava com medo de avançar, porque eu sabia que o meu destino, que o que me esperava não era bom. Porque eu tinha um exemplo na minha família. Como que eu olho para... Eu até falo com a Glaucia, falo, cara, eu olho para a família por parte, assim, do meu pai, mano, não tem ninguém casado. Não tem ninguém casado, todo mundo é separado. Você entendeu? Já é segundo, terceiro casamento. Ninguém para com ninguém. Eu falei, Deus, eu não quero mesmo ferido, eu não quero continuar esse ciclo. Eu vou quebrar o ciclo. Eu vou quebrar esse ciclo maldito, esse ciclo do vício, esse ciclo da infidelidade, esse ciclo das coisas erradas. Eu falei, eu não quero isso para minha família, eu não quero isso para minha vida. E mesmo ferido, eu continuei lutando.
Eu continuei com o fêmur deslocado, com a coxa deslocada, eu não desisti. E Deus se agrada muito de quando a gente continua. De quando você... Ninguém é bom o suficiente para impressionar Deus. Você nunca vai fazer nada que Deus vai... Uau, servo incrível que eu tenho lá embaixo. Olha lá, que cara diferente. Né? Mas ele consegue olhar o seu coração. E por mais que em alguns momentos você faça alguma coisa errada, você fala, Deus, cara, olha para mim, me dá força, me ajuda, me faz melhor. Eu caí de novo naquele pecado que eu caio toda vez, cara. Eu sou reincidente, eu não consigo. Na força do meu braço não vai, Deus. Deus, eu não consigo, cara. Se eu vejo uma mulher na rua e eu fico olhando para a bunda dela até sumir, porque eu não dou conta, é mais forte que eu. Se eu tenho uma oportunidade, eu não consigo. Se você receber uma mensagem, eu quero... Ah, meu Deus. E aí Deus começa a olhar para você, começa a olhar para o seu coração. E Ele começa a te lavar. Ele começa a trazer um bálsamo. Ele começa a colocar esperança no seu coração. E mesmo ferido, mesmo com tantos problemas, mesmo arrastando, eu nunca desisti de clamar a Jesus, eu nunca desisti de chamar por Ele. E vem os processos, as coisas vão passando, graças a Deus Deus vai me tratando, eu vou melhorando, bem aos pouquinhos, né? Aí às vezes alguma coisa acontece assim, você fala, cara, se fosse antes, eu acho que eu já estourava nesse momento agora, né? Eu acho que eu já ia, né, me transformar, já ia virar o Hulk. Sabe quando eu fui nervoso? Então, isso daí era eu. E Jesus começa o processo e vai me trazendo pessoas para a mesa. Cara, mesa, relacionamento é um negócio muito importante. É um conselho que eu dou a vocês sem medo de errar, cara. Tenha à sua mesa pessoas que te inspiram, pessoas que te fazem crescer. Pessoas que trazem uma palavra para você no momento que você está precisando. Pessoas que às vezes abrem os seus olhos e falam, mano, eu acho que não é por aí não. Será que não era bom você pensar um pouquinho, você refletir? Sei lá. Tem à sua mesa pessoas que você vai impulsionar também a crescer. Pessoas que você se inspira e pessoas que você inspira. Pessoas que você se inspira e pessoas que você se inspira. Essa é uma dica muito importante que me ajudou muito. Que você colocar na sua mesa pessoas que... Tem aquele... O pessoal fala, né, que na verdade você é reflexo daquilo, das pessoas que você se relaciona. E se tem pessoas na sua mesa que são viciadas, que falam muito de esportes, aí daqui a pouco você vai estar bitolado em esportes. Tem um cara na sua mesa que gosta muito de carro, daqui a pouco você vai estar gostando de carro. Tem um cara que gosta muito de moto, você vai começar a gostar de moto. Isso faz parte. Por isso que esse filtro é importante. Tenha pessoas na sua mesa que te faz crescer. E eu estou passando por esse processo e Jesus me revela muitas coisas, sabe? De quem realmente eu era. Aí surge a oportunidade de ir para o Legendários. Sou Legendário 132, 975. Me formei na pista lá em Brasília, Comunidade das Nações, a igreja do JB Carvalho, do bispo JB Carvalho. E eu sempre vi os vídeos do Legendários no Instagram, né? E falava, nossa, que da hora, mano. Aí, um pastor lá metia o louco, né? Fala mal de todo mundo. Acho que o Legendários arrecada mais que a igreja dele, sei lá, ele fica bravo. Não sei o que acontece, mas aí os caras metendo o louco lá, falando mal, não sei o quê. Falei, cara, eu vou lá pra ver como é que é esse negócio aí. Eu falei, eu tive a oportunidade, é difícil conseguir uma inscrição, bem concorrida. E os caras, Deus, né? Me presenteou com uma. Eu falei, eu vou, cara. Eu vou lá, tal. Eu já estava num processo na minha vida que Jesus estava me despertando para algumas coisas. Inclusive, uma das coisas que Jesus tratou muito comigo foi a questão do sobrepeso.
Eu cheguei a 130 quilos. Cheguei a 130 quilos, pré-diabético, estava com um risco absurdo de qualquer momento sofrer um infarto. Tem algum nome técnico lá, o médico ele faz uma bateria de exames. Ele falou, cara, você era alto risco para um acidente cardiovascular, velho. Qualquer momento você ia ter um infarto do miocárdio, você ia cair duro. Eu ia baixar para amarrar o tênis, eu ficava ofegante, mano. Mas, tipo assim, tudo isso era descontrole, porque eu trabalhava demais, eu comia errado, eu ficava nervoso, eu chegava em casa e descontava na comida. E comia muito chocolate, chupava muito sorvete, porque eu precisava de alguma coisa para me acalmar. Eu precisava de alguém para preencher o vazio que eu tinha dentro de mim e eu não percebia que eu tinha um vazio dentro de mim. Eu tinha um vazio dentro de mim, mas eu não me ligava. Eu falava, cara, tá tudo bem. Não, eu sou dizimista, vou na igreja. Minha loja prospera. Minha família é uma benção. Tá tudo certo. O que tem de errado? E eu com um enorme vazio dentro de mim e eu nem entendi esse vazio, eu nem sabia o que era isso, para falar a verdade. E eu lá, obesão, esse é um processo que Jesus começa na minha vida, e eu tô lá no Face a Face em Bauru, servindo no teatro, o André, ministro lá da Amor e Cuidado de Araçatuba, faz Jesus, ele é uma benção, ele tava servindo com a gente. Aí chegou em mim e falou assim, cara, com muito amor, ele falou, quero conversar com você, cara. Eu falei, ô Dé, fala, mano, o que é? Tem liberdade aí. Ele falou, mano, você não acha que você tá muito gordinho não, velho? Você não acha que tá acima do peso, não? À noite lá, você apneia, velho. Apneia direto, você faltando ar, um monte de travesseiro, refluxo, passando mal. Falei, mano, será que você não quer ir no médico? Vai no médico, velho, dá uma olhada nisso aí. Isso aí não é bom não, cara. Obesidade é um problema, obesidade é uma doença, velho. Aí eu falei assim, velho, eu não tô gordo. Mano, eu não tenho a foto pra mostrar pra vocês, mano, mas eu tava parecendo uma traquinas, velho. Eu não tinha pescoço aqui, eu tava inchado, velho. 130 quilos. Comendo igual uma capivara raivosa. E aí, eu falei, mano, eu não tô gordo, mano. O cara tá me tirando, né, velho? Eu tô zero, velho. Tô normal. Todo mundo aí, tô igual todo mundo. E aí ele falou, mano, vai no médico. É uma instrução que eu tive de Deus, mano. Deus falou comigo e pediu pra eu te dar esse recado, mano. Que ele tem uma obra na sua vida, mas você vai estragar o rolê. Eu falei, caramba, velho. Aí o Henrique veio ministrar aqui pros homens também. Num evento que a gente fez um churrasquinho na praça ali. Eu chamei o Henrique pra orar lá na loja. E os meninos estavam com ele. O menino veio também e falou, Rô, tive uma palavra pra dar pra você, cara. É pra você procurar um cardiologista, velho. Pra você fazer um exame. Porque tem alguma coisa relacionada ao seu coração, mano. E você precisa cuidar. Jesus tá pedindo pra eu te falar, velho. Ele tem uma obra na sua vida, mas se você continuar desse jeito, você vai atrapalhar, velho. Você vai interromper. Você vai matar o cavalo. Aí eu falei, caramba, velho. Já é segunda já, né? E aí Jesus prepara um médico para mim, Dr. Gabriel, lá em Três Lagoas. A gente tinha marcado com outro cara, nada dava certo, e Jesus preparou esse cara. Aí eu chego lá, esse cara vai conversar comigo, né? Eu sento assim, ele coloca na TV dele assim. Aí ele abre o computador dele lá, ministração para homens. Aí eu falei, mano, o cara vai pregar para mim, velho. Não é possível. Aí ele abriu lá, ministração para homens. Mano, aí esse cara começa. Ele é evangélico, legendário também. A gente se tornou amigo. E ele começa. Eu falei, cara do céu. E Jesus começa esse processo de transformação na minha vida. Aí eu vou, hoje, graças a Deus, acho que estou no 4º ou 5º mês de tratamento já. Perdi de 25 a 30 quilos mais ou menos já. Graças a Deus. Cada 1 quilo que você perde, você diminui 4 quilos de pressão no seu joelho. Eu diminui 120 quilos de pressão
no meu joelho, nas minhas articulações. E aí meus exames melhoram, e esse é um processo que Deus começa a tratar na minha vida. Deus começa a resolver. Porque o Shalom de Deus, vocês já ouviram falar no Shalom de Deus? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O processo ele começa, e Jesus ele começa a organizar a sua vida, ele começa a organizar as suas coisas. Jesus não é um Deus de imundícia, um Deus de sujeira, um Deus de coisas pela metade. Ele é um Deus de excelência. E ele começa a tratar a sua vida, ele começa a te revelar. Fala, Rodrigo, ó, as suas companhias, velho. E aí, vai continuar? Os caras falam palavrão. Os caras falam de mulher, velho. E aí, vai continuar? Aí você começa, Deus começa a te revelar. Rodrigo, sobrepeso, mano, você não precisa comer para morrer. Comida é alimento, é sobrevivência. Não é para encher a barriga, não é para liberar serotonina, não é para você relaxar. Uma barra de chocolate tem 350 quilocalorias lá, você tem que correr 40 minutos para perder isso. Você está acumulando, você está entupindo. O que você está fazendo em sua vida? Rodrigo, você está trocando o seu trabalho, trocando os seus filhos. Você está trocando momentos com a sua esposa, porque você está se dedicando muito ao seu trabalho. E às vezes, cara, o seu trabalho e outras coisas se tornam uma distração na sua vida. É uma forma que o inimigo trabalha oculto, na sua cegueira. Ele começa a colocar uma coisa que parece muito boa. Você fala, cara, mas eu sou produtivo, velho. É 12 horas por dia. É 30 minutos de almoço. Meu relógio marca 14 horas em pé. Eu estou produzindo, eu estou empregando, eu estou gerando recurso, eu estou fazendo o que o Senhor mandou. Eu estou cuidando com excelência do que Deus deu para mim. Motivação errada. Estou lutando uma luta que não é minha. Fora do propósito. Fora daquilo que o Senhor sonhou para mim. Deus, às vezes, Ele até te permite viver alguma coisa. Às vezes, Ele até te permite, Ele até te dá, Ele te proporciona algo. Mas você se perde. E era assim comigo. Eu me perdia. Eu me perdia no processo. Eu me perdia no Instagram. Né? Eu tinha o Instagram lá, eu até falo, pastor, eu não tenho, não julgo quem tem. Eu não tenho porque, mano, eu tenho problema, velho. Minha cabeça é fraca. E a Bíblia fala que é para você fugir da aparência do mal. Para você resistir o diabo. Então, tipo assim, imagina, se você vê o diabo, você vai para cima dele, dá no meio. Mas se você vê a aparência do mal, e você sabe qual que é a aparência do mal na sua vida. E você sabe o que é que te pega, e você sabe o que é que te toca. E a aparência do mal é para você fugir, mano, não é para você encarar. Não é para você brincar, não é para você arriscar. Porque se você brincar vai dar ruim, velho. Porque se for na força do seu braço, você vai acontecer igual o que aconteceu comigo inúmeras vezes. Eu tentando vencer na força do meu braço, eu tentando vencer na força da minha razão, e eu só me frustrando. Só aumentando ainda mais o vazio que tinha dentro de mim, e eu replicando tudo aquilo que era de ruim. Voltando à história... Terminei aí, Jesus me tratando, Jesus organizando, o Shalom, eu vou consertar a sua vida, vou te endireitar, vou te arrumar. E você vai começar a mudar na sua casa. Você vai começar... Cara, uma coisa que eu fiz na minha casa há um tempo atrás, velho. Mano, minha casa tinha 8 lâmpadas queimadas, velho. Tinha 8 lâmpadas queimadas. Mano, eu não conseguia arrumar. Não conseguia. Era como se aquilo fosse algo espiritual, assim, sabe? Como se aquilo revelasse a minha vida, me expusesse assim. Isso é igual a sua casa aí. Tudo quebrado. Janela quebrada, parede descascada, lâmpada queimada. Os meninos tomando banho no meu banheiro por 1 ano. 1 ano, porque eu não trocava o chuveiro do banheiro deles. E a água era fria. E eles tomavam banho no meu banheiro. Isso revelando o que eu era, o que estava dentro de mim. O homem bom que eu era. E Jesus começa a tratar isso, ele começa a revelar, ele começa a expor. Algumas coisas dá vergonha, cara. Algumas coisas você tem que chegar assim pra sua esposa e tipo... Não é fácil, você fala assim, nossa, velho, eu errei, eu falei com você nisso, naquilo. Eu lembro um dia que
Eu fico até emocionado para falar da minha família, dos meus filhos, mas vou tentar falar. O Arthur chegou para mim e falou assim, pai, leva eu no futebol. Eu na correria, velho, produzir, eu sou responsável, eu sou um pai de família, eu tenho que trazer o sustento para minha casa, eu tenho que ser excelente no que eu faço. Eu, nessa empolgação. E ele chega para mim e fala, pai, leva eu lá para jogar bola, vai ter treino lá na Marqueira. Eu falei, mano, para, velho, você é gordo, velho, você não sabe jogar futebol. O que você quer com futebol? Você é ruim! Você é ruim! Desiste! Esse era eu, replicando as desgraças anteriores. Replicando. Você sabe o peso que tem a sua palavra com o filho, velho? Você sabe o peso? O que você está liberando na vida dele quando você fala isso? Ou quando você chega em casa nervoso, ou quando você está estressado, ou quando você está... Sai daqui! O dia inteiro trabalhando, aquele chefe me enchendo o saco. Porque a culpa nunca é nossa, a culpa nunca é minha. A culpa é das minhas demandas, a culpa é do meu patrão, a culpa é do meu amigo, a culpa é do meu pai que não me beijou, a culpa é do pastor, a culpa é de todo mundo. Eu sou o bonzão mesmo. E a culpa é de todo mundo, e eu só reajo assim porque eu nasci assim, vou morrer assim, e pronto, acabou. Essa pessoa aí que eu tô falando pra vocês, daí foi tudo eu, cara, nesse processo. Tanto lixo, tanta coisa dentro de mim. E vocês falam, cara, você com essa cara de santo, isso era ruim. Eu sou bem pior do que vocês pensam. Eu já fiz algumas coisas que eu contar pra vocês, vocês vão acreditar, né? Por isso que eu rapei meu cabelo. Coisa de retardado, né? Cabeludão, aí fui lá e raspei meu cabelo. Falei, Jesus, eu vou ficar 1 ano sem passar nada na minha cabeça. Cabeludão, assim, o cabelo vai crescendo, vai ficar parecendo um mendigo. E dava um trabalho, porque não tava grande pra amarrar, não tava pequeno pra pentear, não dava pra fazer nada, e meu cabelo começa a cair pro lado, e é falha, e vira um rolo. E o cara teve que começar a usar boné, aí vinha tocar de boné que os irmãos achavam ruim. E não pode usar boné na igreja, meu Deus do céu. Deus do céu, o que eu vou fazer, Jesus, com esse cabelo? Aí com uma xuxinha, o pastor vai falar que eu tô meu irmão de coque, aí vão falar que eu tô fazendo coque agora, que eu tô criando samambaia. Eu falei, cara, o que eu vou fazer na minha vida, velho? Mas eu continuei, cabeludão, muito louco, tatuado. Um pregador tatuado, cabeludo. E aí, na mesma intensidade, cara, que eu tinha para cometer os meus pecados, para cometer os meus erros, para armar meus esquemas, para fazer coisa errada, para deixar minha esposa em casa, na verdade não era esposa, era minha namorada, ir para festa, para ir em Santa Fé, Bartol-Show, Fernandópolis. Eu trabalhava das 3 às 11, na usina Santa Adélia na época. Mano, não tinha um dia que eu ia para casa. Chegava em casa às 11h30, eu tinha uma Saveirinho, pegava a Saveirinho e sumia no mundo. Chegava no outro dia, 6 horas da manhã. Às vezes ia parar lá em Fernandópolis, às vezes dormia na casa das mulheres lá em Santa Fé. Fazendo umas coisas muito loucas, pra vocês não terem ideia. E eu era essa pessoa. E voltando à história do cabelo. O TDAH aqui é brabo, às vezes eu me perco. E aí o que eu fiz? Falei, Jesus, eu vou fazer uma oferta. Eu não quero te pedir nada, eu não quero fazer um voto, eu não quero pedir nada em troca. Eu falei assim, uma coisa que eu sempre valorizei muito, assim, na minha aparência, que é meio complicada, né? Eu falei, eu sempre gostei do meu cabelo, eu sempre tive meu cabelinho, assim, sabe? No estilinho, assim. Gostava de pentear, às vezes quando passava umas pomadas. Mas eu sempre achei bonitinho meu cabelo. E eu falei, eu quero te oferecer a minha vaidade, eu quero te oferecer o que eu tenho de mais importante, eu acho que hoje na minha aparência, é o meu cabelo. Eu falei, eu vou oferecer o meu, não um sacrifício, mas eu quero oferecer isso para o Senhor, porque eu tinha muita intencionalidade nas coisas erradas que eu fazia. Eu tinha muita artimanha, eu tinha muita estratégia, eu tinha muita vontade, eu tinha muita intensidade no que eu fazia de errado. Eu falei, Senhor, e o Senhor me libertou, o Senhor me resgatou, o Senhor me encontrou, o Senhor me achou. Eu preciso ser intencional, eu preciso reagir de uma forma que seja diferente. Eu preciso reagir da mesma maneira que o Senhor olhou para mim e falou, cara,
Essa ovelhinha mais negra lá, ó. Eu vou resgatar esse cara aí. Eu vou trazer ele para a transformação. Eu vou trazer ele para um novo tempo. E aí eu vou pro legendário, estou lá, meio gordinho aí e tal, morrendo de medo, o que vai acontecer? Eu falei, esses caras é tudo louco, velho. Os caras lá de Brasília, nível 5 caras, você tem ideia, tem um general do exército lá que participa. E é muito hard, assim, os caras são a nível militar mesmo. E aí, a gente já chega lá, mano, os caras já começam a meter louco na gente e tal, meu coração já vai fechando. Mas isso aqui não é de Deus não, velho. Falei, isso aqui não é de Deus não. Não precisa disso aqui não. Os caras tá viajando. Como tudo na minha vida, né? Eu sempre o sertão, o sabedor de tudo. E Jesus começa a me tratar ali, um processo. Primeira noite, chego na minha barraca, morrendo, literalmente. O ombro esquerdo parecia que ia cair. Aí eu entrei para dentro da barraca assim, falei, Deus, eu tenho certeza que eu só tenho acho que 1 hora, 2 horas para dormir. Esse cara vai meter o louco em nós aqui daqui a pouco. Eu falei, eu não tô aguentando o braço, velho. Eu não tô aguentando, não tô conseguindo erguer o braço. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não me der graça, amanhã eu tô vazando. Falei, amanhã os caras vão bater em mim aqui, porque eu não vou conseguir andar. E eu dormi. E aí Jesus começa a me ensinar outra coisa, dependência. Dependência. Porque quando acontece algum problema na sua vida, você já sabe como é que resolver. Você é o cara cheio de boas ideias, né? Eu era o cara de boas ideias. Ah, eu tenho um problema financeiro aqui. Não, isso aí eu sei o que fazer, relaxa. Ó, tem um BNDES ali, eu vou pegar ali, já resolvo isso aqui rapidinho. Fica tranquilo, Glaucio, isso aí eu vou resolver pra você, de boa. E acontece outra coisa, não, deixa que eu faço. Eu vou resolver isso aí, fica tranquilo. Um problema com o cliente na loja, não, eu resolvo, eu tenho habilidade. E Jesus só assim, cara, só te olhando. E aí? E a dependência? Você não vai clamar, você não vai pedir, você é autossuficiente? Você acha que você consegue fazer tudo? Você acha que você consegue resolver tudo? E Jesus começa a me ensinar a dependência. Clama, Rodrigo, clama por mim. Pede ajuda. Agora você está aqui no meio do mato, velho, sozinho, lascado. Não tem para quem você recorrer. Não tem. Ninguém vai vir aqui te ajudar. E aí Jesus começa a me ensinar a depender dele. E eu oro, faço uma oração bem sincera. E depois de algumas horas eu acordo, velho. Parecia que eu tinha dormido num berço esplêndido. Acordei zerado. Zerado. Falei, mano, milagre. Meu ombro tá zero. Não é possível. E Jesus começa a me ensinar a dependência. Eu clamando, sabe? Clamando Jesus e em certo momento da caminhada eu era o chefe da minha família, eu era o líder da minha família. Como se não bastasse, eu já estava lá morrendo de medo. Aí um grupo de pastor chega e fala, você é o chefe. Depois eu descobri que o critério do chefe é o que tem menos condicionamento físico. Eles achou que ia dar trabalho para a família, né? Aí escolheu eu. Aí tô eu lá, responsável por esses caras, já, meu Deus do céu, agora não sou bastasse, eu tenho mais 12 comigo. E aí a gente tá caminhando e os caras, ora pela sua família, clama. E eu cantei todos os hinos que vocês imaginaram, velho. Orei todas as orações que vocês imaginaram. Eu não aguentava mais, eu falava, meu Deus, eu não aguento mais orar por esses caras, velho. E os caras reclamando. Ah, minha mulher colocou muito peso na minha mochila. Ah, não sei o quê. Ah, isso aqui é do capeta. E o outro falava, não sei o quê, cheguei em casa, vou encher a cara, tomar cerveja. Aí o cara falava assim, mano, os caras estão murmurando, faz alguma coisa. Ora, eles estão murmurando. Aí eu, como sempre, né? O que eu fiz? Numa tarde eu peguei assim, cara, que lugar é lindo, olhando pro céu assim, falei, Jesus, eu não mereci estar aqui com esses caras. Os caras não sabiam orar o Pai Nosso, mano. Você falava, ora o Pai Nosso, velho. O cara não sabia. Faz uma oração, não sei orar, irmão, não sei cantar. Mano, você não sabe não música do Padre Marcelo, velho, pelo amor de Deus, não aguento mais. Não sei, nem nada, não sabe nada. Não sei. Aí eu comecei a falar, Jesus, por que o Senhor me trouxe aqui com esses caras? Por que eu tô aqui com essa família? Eu sou tão bonzão? Pô,
Lá na minha igreja, lá, eu ajudo o Roberto lá, com os homens lá, ó. De vez em quando eu participo de umas reformas lá, toco no louvor. 10 face a face, servindo. Ué, por que o senhor me colocou aqui? Eu mereci uma família melhor. Eu falei. Eu merecia uma família melhor. Eu merecia irmãos melhores. Eu merecia irmãos que pensassem como eu penso. Eu merecia pessoas que buscassem da forma que eu acho que é certo buscar. Eu merecia pessoas que fizessem o que eu acho que é certo fazer. Eu não mereço essas pessoas que estão comigo, que estão caminhando comigo. Eu não mereço o Gessé na minha família. Porque o Gessé é um cara cheio de defeitos. Ele tem umas qualidades, mas, cara, se eu olhar pra ele, 80% é só coisa ruim. É uma analogia, tá? Então, tipo assim, era eu. O bonzão, né? O Zuzo é não sei o quê, o outro é não sei o quê, o outro é não sei o quê. E eu sou o bom, eu não sou o problema. O problema é sempre alguém do meu lado. E eu comecei a reclamar da minha família, reclamar. E aí, cara, um momento de silêncio assim, ó, o Espírito Santo falou claramente pra mim: quem que você está pensando que você é? Quem que você acha que você é para você reclamar do seu irmão? Por que você se acha melhor que eles? Assim, o que é você na fila do pão? E aí Jesus começa a desconstruir o meu orgulho, desconstruir tudo aquilo que eu tinha dentro de mim, toda aquela cegueira, tudo aquilo que estava diante dos meus olhos. E Jesus começa a me trazer para um lugar de dependência, um lugar de entendimento. Tá vendo, Rodrigo? Esse monte de peso que você colocou aí, ó, não precisa, cara. Você não precisa carregar tanto peso que você carrega. Você não precisa carregar coisas que não são para você carregar. E aí você vai enchendo a sua mala, e você vai começar a encher a sua mala, e ali no dia a dia, você vai colocando peso. Você vai colocando peso. Você vai colocando peso. Você vai colocando peso. E a mochila começa a pesar. E você começa a ficar cansado. Só que aí o problema é a sua esposa. O problema é minha esposa, porque ela quis que eu trouxesse 15 trocas de roupa e agora tá pesando. O problema é dela, a culpa é dela. Não, a culpa é do meu amigo que falou que era para eu comprar uma mochila dessa marca. Olha que mochila ruim, velho. Mochila do Shopee, rasgou. E o problema é sempre os outros, e o problema é sempre alguém. E Jesus começa a me fazer olhar para mim, olhar para dentro de mim, e ver quanta coisa ruim, quão ruim eu era como pai, quão ruim eu era como marido, quão ruim eu era como servo, aqui nessa casa. Quão ruim eu era para mim mesmo, replicando um monte de coisa que haviam sido instaladas assim na minha cabeça ou depositadas dentro de mim. A gente é uma esponja, né? Uma criança vai absorvendo, e depois ele começa a replicar nas pessoas, começa a replicar. E Jesus me traz para esse lugar de confronto. Jesus me traz para o vale de Jaboque, para o val de Jaboque. Ele me traz para o lugar do confronto e ele começa a revelar. Ele começa a me mostrar. Ele começa a me curar, a me transformar. E as escamas dos meus olhos começam a cair. Eu começo a entender que eu sou dependente do Senhor. Esses dias eu estava precisando terminar um pedaço de uma obra minha lá. E eu falei, não, Glaucio, vamos meter o pau, vai acabar agora no final do ano, o pau vai resolver, vai dar certo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a Glaucio falou, não, mas a gente está meio sem dinheiro, não pode investir agora. Final de ano, tem 10º dos meninos, fez acerto. Eu falei, não, eu já mandei mensagem aqui pro meu gerente, aqui, ó, já conseguiu uma taxa aqui, que, nossa, que não existe essa taxa, e não vai pegar esse dinheiro, não vai resolver, não sei o que, pai. Já fiz um monte de conta, eu falei, não, porque daqui a pouco, não sei o que. Aí, velho, eu parei e falei assim, mano, e Deus, cara? Tipo assim, você perguntou pra ele, o que ele acha dessa loucura que você tá fazendo aí? É pra você fazer isso?
Quantas decisões, quantas atitudes, quantas coisas eu fiz precipitado, por impulso, no calor do meu braço, porque eu achava que eu sabia resolver, eu achava que eu sabia fazer. E o Senhor me traz tudo isso assim, ó, durante um processo, e vai me mostrando: Rodrigo, você é avarento. Você acha que você é bom, mas você é avarento. Você é invejoso, orgulhoso, muito orgulhoso, viciado, um monte de coisa que você não consegue se libertar, pecados reincidentes, transfere a responsabilidade para os outros, coloca a culpa nos seus filhos, coloca a culpa na sua esposa, coloca a culpa no governo. Ah, o comércio está parado. É culpa do Bolsonaro, é culpa do Lula. Ah, isso daí é um pouquinho. Ah, isso aí é meu vizinho. Isso é meu concorrente, que vende ração R$10 mais barato que eu lá. Eu não prospero por causa dele. Porque eu trabalho do jeito certo. Ele é desonesto. Eu sou bom. E eu estou sofrendo porque eu sou bom e tudo é injusto comigo. E Jesus começa a consertar as coisas na minha vida. E aí eu chego um dia em casa e falo, velho, Glaucio, você vai meter o louco nisso aqui, cara. Nós vamos mudar essa casa, vamos mudar isso aqui. E a cortina dos meus meninos caindo lá, 3 meses lá, caindo a cortina. Eu falei, não, me meti o louco, fui lá comprar um negócio, arrumei essa cortina. E aí, comecei a trocar as lâmpadas da casa. Eu falei, Glaucio, eu vou pro face a face. Falei, mano, eu vou comprar tinta, vou deixar no jeito. A hora que eu chegar do face, na segunda-feira, eu vou pintar o quarto dos meninos, vou pintar isso aqui tudo, tal, vai. Mano, cheguei em casa, tá tudo pintado. O Glaucio meteu o louco. Trabalhou sábado e domingo até não sei que hora da manhã. Então, aí eu comecei a orar e falei, cara, o meu posicionamento tá influenciando ela, velho. Ela viu que eu tô diferente. Ela viu que eu tô querendo corrigir as coisas erradas aqui em casa. Ela viu que eu tô mudando com os meninos, que eu já não falo igual eu falava mais, que eu já não levanto a mão para bater nos meus filhos, que eu já não trato eles da maneira que eu tratava. E ela começa a ver isso e ela se motiva, velho. Ela trabalhou sábado o dia inteiro, ela chegou em casa, ela pintou até não sei que hora da madrugada, ela dormiu 2 horas, ela foi trabalhar, ela atendeu o dia inteiro, ela voltou e continuou. Eu falei, caramba, velho. Eu falei, meu Deus, cara. Aí o Arthur mandou uma foto pra mim. Eu olhei que ela foi. Eu tinha certeza que ela ia pintar quando eu saí, né? Que eu falei, não vai aguentar esperar chegar. Mas eu falei, cara, que benção, velho. Que mulher que Deus me deu, velho. Que mulher incrível. E eu, atrás de puta, atrás de mulher que. Eu falei, cara, que vergonha, velho. Que vergonha. Quanta coisa errada eu já fiz, cara. Mesmo quando a gente namorava. Quantas vezes eu deixei ela. Eu falei, cara, que vergonha, velho. Eu falei, meu Deus, obrigado porque o Senhor está tirando as escamas, o Senhor está limpando. Obrigado porque o Senhor está me fazendo enxergar, o Senhor está me fazendo entender. E por muitas vezes, na minha vida, é uma ilustração que eu gosto bastante, que eu vou replicar aqui com vocês. Eu olhava para mim assim, e eu trouxe até um vasinho aqui, ó, para vocês verem. Olha que lindo. Um vasinho legendário. É laranja isso aqui? É, né? Eu sou daltônico. Eu não sei se é laranja ou se é vermelho. Mas aí tá aí o vasinho bonitinho, ó. Esse aqui era eu. O pastor olhava. Ai, que vasinho bonito. Ai, minha bênção de Deus. E dentro, vazio. Né? Os meus clientes olhavam. Os meus amigos. Vocês. E aqui tá aqui o vasinho, ó, bonitinho. Ó. Legendarinho, bonitinho, laranjinha. Eu pintei dessa cor porque era a cor que tinha ali. É coincidência. Mas... E esse daqui era eu, todo o tempo. E todo o tempo eu pedia para o Senhor me encher, me transformar, me fazer de novo, por várias vezes. Várias e várias e várias vezes. E o Senhor até tentava me encher, né? Falava, vou derramar alguma coisa na sua vida aí.
Daqui a pouco, estava vazio de novo. Eu falava, Senhor, mas eu quero ser diferente, eu quero mudar, cara. Eu quero... Deus, eu preciso sair desse lugar, eu não quero pecar mais. Eu quero sair da pornografia. Eu quero ir na academia, ver um peito lá e não querer entrar lá dentro. E ó, vazio, furado. E eu falava, Jesus, me enche, vai, me enche. Me transforma, me faz um homem novo. E eu continuava, com uma bonita aparência, mas furado, vazio, rachado, quebrado. Esse daqui era eu. E eu venho... Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Como eu disse, a dor na coxa, Jesus toca na coxa, no lugar de sustento, no lugar de equilíbrio, no lugar de força do próprio braço, no lugar de sabedoria, no lugar de conhecimento, no lugar de apoio. Eu consigo, eu sou forte, eu sou bom, eu sei fazer, eu conheço a Bíblia, eu sou o apóstolo Paulo, eu sou o que você pensar que eu sou, bom, sei tudo. E Jesus vai lá e toca. Aí você entra no momento de dependência. Fala, Senhor, se não for o Senhor na minha vida, eu não vou conseguir. Se for na força do meu braço, eu vou continuar igual esse vaso aqui, ó. Bonitinho por fora, todo mundo achando que você é uma pessoa incrível, mas furado, rachado. E o Senhor até tenta te encher, mas não adianta, não. Há muita coisa para ser construída, muita coisa para ser mudada, muita coisa para ser transformada. E hoje Jesus me permite estar aqui falando isso para vocês, porque talvez em algum momento, alguma situação da sua vida, um dia você vai lembrar disso que eu estou falando aqui. E as dores que eu sofri um dia, os problemas que eu enfrentei, eles sirvam de um bálsamo para a sua vida. De você olhar, hoje eu olho a minha cicatriz, olho as minhas feridas, e elas só estão lá para lembrar o quão dependente de Deus eu sou, o quanto eu preciso dele, e o quão bom ele foi comigo. E as minhas cicatrizes, e tudo que de mal que aconteceu comigo, e o homem mau que eu fui, as coisas erradas que eu fiz, que ela sirva de exemplo, que ela sirva de encorajamento, que ela sirva de alguma forma para você entender e você ver que é possível. É possível me libertar da pornografia, é possível eu ser um bom pai, é possível eu conseguir vencer a obesidade, é possível eu vencer tudo aquilo que me faz mal. É possível eu sair desse cativeiro, é possível me levantar, é possível eu sair desse lugar, é possível eu sair dessa prisão. Mas tá doendo, é difícil, não dá, cara, não dá, eu sempre volto, eu sempre erro. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sei nem ver cor. Eu leio as coisas, eu esqueço. Como é que eu vou ler a Bíblia, velho? Eu esqueço, eu leio aqui, eu viro a página, eu esqueci o que eu li do outro lado, velho. E Jesus, Ele está de braços abertos. E Jesus, Ele vem na forma daquele homem, assim. Eu não sei que hora que era aquela, mas eu imagino o desespero de Jacó, velho. Sabendo que ele ia morrer. E aquele homem vem andando na direção dele e ele fala, cara, é a minha única esperança, velho. É a minha única chance, eu preciso. Eu preciso de um favor, eu preciso de um milagre, eu preciso da transformação. Eu preciso que o Senhor faça algo por mim. Mas para que isso aconteça na sua vida, você precisa revelar o seu coração. Você precisa se expor. Não, mas eu não vou fazer isso, o que vão pensar de mim? Mas você precisa se expor. Você precisa pedir perdão. Você precisa se libertar das suas mágoas, das suas amarguras. A amargura, ela é um negócio que ela te consome.
acho que foi até o Nelson Mandela que falou, é você tomar veneno e torcer para o seu oponente morrer. E eu vivia com essas amarguras. Porque o irmão ali falou um negócio para mim aqui que eu não gostei muito. Eu não concordo muito com isso, não. Porque lá em 1 Tessalonicenses, aí você vai se enchendo. Vai se enchendo de guerras que não são sua, de verdades que não são sua, e vai trazendo. Você vai trazendo para dentro de você. E daqui a pouco a sua esposa está doente. Daqui a pouco seus filhos estão desinteressados. Eu não quero ser negócio de igreja. Olha meu pai aí, velho. O pai sofre aí, ó. Olha minha mãe. E aí você começa a dar um bom testemunho. Mas Jesus ele vem para transformar tudo isso. E uma coisa que mudou muito a minha vida, um passo de fé, na verdade uma coisa que mudou assim, um dos passos de fé foi eu abrir o meu coração, eu revelar quem realmente eu era. E uma pessoa que me ajudou muito foi o nosso pastor, esse homem aí que vocês estão vendo. A gente já chorou muito dentro daquela sala ali, velho. Eu contando minhas coisas pra ele, ele olhando pra mim chorando, velho. E eu via Jesus assim, sabe, na pessoa dele. Eu olhei assim, cara, eu te amo tanto, velho. Eu te amo tanto, eu tenho tanta coisa legal pra sua vida. Eu tenho tanto plano, eu tenho tanto sonho. Eu tenho um futuro pra você e você tá estragando. Você tá interrompendo. Você tá destruindo, você tá comendo demais, você vai morrer. Você tá maltratando seu filho, você tá colocando um monte de peso na vida dele, velho. Ele vai crescer traumatizado. Ele não vai querer ser um pai, ele não vai querer ter uma família. Que exemplo você está sendo, onde você está, para as pessoas ao seu redor. O seu vizinho, ele sabe que você é evangélico, ele sabe que você é crente. A pessoa do seu trabalho, ele pode chegar em você e falar assim, Zu, ora por mim, velho. A treta lá em casa tá feia, velho. Me ajuda. E Jesus me confronta e começa a trazer métodos. Mas o face a face, você podia orar lá no teu quarto, com a porta fechada, tem que ir lá no face a face para receber? Ai, velho, fala com a minha mão aí, vai. É o único lugar que eu fico 3 dias, velho, longe disso aqui, ó. É o único lugar que eu escuto música até para ir no banheiro fazer cocô. Tô lá dando um cagão lá, tô escutando. Com muito louvor. Aí eu vou pro Legendários, é o único lugar que eu tô lá no meio do mato lá e que não tenho nada pra fazer, velho. Não tem pra quem chamar, não pode chamar o SAMU, não pode gritar a tua esposa. Você fala, Jesus, olha pra mim! Porque se não for o Senhor, eu não vou conseguir. E aí ele começa a revelar, ele começa a te trazer, ele começa a te mostrar, ele começa a te encorajar. Fala, mano, eu tenho muita coisa pra você, eu tenho muita coisa pra sua família. E ele começa a usar pessoas. E uma das pessoas assim que eu amo muito e que eu gostaria muito de honrar nessa noite é o pastor. Eu queria que o senhor ficasse de pé, pastor. Eu queria te agradecer por toda a paciência, por todo o incentivo, pelo pai que você foi para mim, pela figura paterna. Realmente, falar paizão, mas, cara, para mim é um pai. É alguém que cuidou de mim, alguém que me tratou, alguém que me ajudou, alguém que me impulsionou, alguém que me catapultou. E Jesus fez tantas coisas, e Ele faz muitas coisas na nossa vida, mas Ele precisa usar pessoas, Ele precisa usar métodos. Você precisa ir no face a face, porque você precisa ficar 3 dias ligado, concentrado nele. Aí Ele vai dar uma adiantada no processo na sua vida. Lá no seu quarto funciona? Funciona, claro. Mas daqui a pouco teu filho tá lá. Pai, quer jogar bola? Você fala, desgrama de moleque, tô orando. O vizinho bate lá, tem como você tirar o carro lá da frente, lá, que minha mulher chegou, quer entrar? Então assim, esses são processos, coisas que Deus vai construindo. Deus vai construindo e Deus vai mudando. E eu agradeço a Deus pela sua vida, por tudo que o Senhor fez por mim. Louvo a Deus. Eu queria te chamar aqui, pastor, para a gente fazer um momento.
programar, né? Estou. Mais ou menos. Eu trabalho no teatro, né? Eu gosto um pouquinho de barulho. E eu queria que vocês orassem pela vida do pastor de vocês. Eu queria que vocês honrassem a vida do pastor de Deus, de vocês. O pastor, ele é alguém que Jesus levantou, que Jesus escolheu para estar aqui. E existe uma coisa muito especial na honra. Jesus tem me feito entender isso. O quão importante é nós honrarmos as pessoas. O quão importante é você exaltar Jesus na vida de alguém. O quão importante é você estar numa roda lá e você escutar o cara, porque você falou irmão, em nome de Jesus, cala a boca, você andando. É um comportamento, é uma atitude, e é isso que vai mudar. Eu vou chamar o Roberto aqui, e eu queria fazer que o Roberto, ele vai fazer uma oração para o senhor, se o senhor permitir, claro. E é uma forma de agradecimento mesmo, de honra, de carinho, de amor, por tudo que Jesus fez na minha vida e parte do meu testemunho. Assim como o Face a Face, assim como a minha família, assim como Legendários, assim como meus amigos, você fez parte desse processo na minha vida e você foi alguém que Jesus usou poderosamente. Aqui nesse altar, lá no gabinete, numa ligação, em momentos que a gente chorou junto aí, que falava, cara, agora já era, velho. Agora eu perdi. Você esteve sempre do meu lado. Obrigado por tudo isso, tá? Por você não desistir e por você fazer isso por tantos outros que estão aqui. Nós queremos honrar a sua vida. Amém? Um abraço. Apocalipse diz assim que Jesus recebe carta a anjos. Ele diz ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. O pastor Cláudio, ele é o anjo dessa igreja. Você que acabou de dar um testemunho de vida de tudo aquilo que Deus faz. Ele sempre faz através de uma palavra liberada. O pastor Cláudio é o nosso pastor, que libera palavras sobre cada um de nós. Quando eu vim orar aqui de manhã na torre, eu tive uma surpresa quando eu descobri que ele já fazia isso há muito tempo, em 2020. Eu chegava aqui e ouvia o violãozinho dele. Uma vez eu saí da torre, eu vim aqui deixar minha surpresa de manhã, vim aqui orar. E eu saía e eu ouvi o pastor orando assim, nem sei onde você olha, mas eu ouço você cantar lá em cima. O Espírito Santo me falava assim, essa igreja tem um pastor. E ele ora por você, por cada um de vocês que estão aqui. Esse homem que se coloca de joelho e ora. Esse homem que sofre pelas nossas vidas quando ele vê a gente andando por um caminho que não é bom. Ele me liga e ele pergunta, você está bem? Ele é o nosso pastor. Ele é a autoridade que Deus colocou nas nossas vidas para entregar aquilo que é dele para nossas vidas. E o Rodrigo falou que no princípio está a casa que ficou na árvore está na casa de Aminadá. Mas nada aconteceu. Por quê? Porque ele não honrou a presença. Vocês podem vir aqui todos os dias no culto de quarta. Vocês podem vir no gabinete do pastor Cláudio e ouvir falar alguma coisa sobre vocês. Mas não é isso nada. Se vocês não honrarem aquilo que ele está entregando da parte de Deus para as nossas vidas. Então, nesse momento, eu queria que todos nós honrássemos o Deus como homens do reino. Kingsman, não é? Nós vamos honrar aquilo que Deus tem feito através da vida do pastor e das nossas vidas. Amém. Então, eu queria que você colocasse de pé e viesse aqui agora. Pastor, se você se permitir, eu gostaria que você sentasse aqui. Você. Podem vir, pessoal. Eu queria que vocês pusessem a mão sobre o pastor. E que nesse momento agora vocês abrissem a mão de vocês. Quem não conseguir chegar perto do pastor pode colocar a mão no ombro do seu irmão que está mais próximo. E eu queria que vocês abrissem a boca de vocês agora com um ato profético.
Declarem tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração de vocês para derramar sobre vidas. Abra a boca de vocês, liberamos para ele, vocês são clientes, vocês são sacerdotes. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos liberamos, Pai, renovo. Nós renovamos, Pai, nos liberamos, Pai. Liberamos, Pai, para dele, Pai, nós falamos para nossa sabedoria. O Senhor tem gostado de vidas, Pai, ressuscitadas, lavadas, bonitas. Pai, nós não sabemos, Pai, o Pai Luciano, os filhos, se não fosse o Senhor, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor abre as nossas todos os dias e mostra a boca do nosso pastor para este. Pai, continua dando sabedoria para ele, continua, Senhor Deus, sustentando ele, porque nós sabemos, Pai, que ele que tem intercedido por nós, ele tem nos colocado na brecha por nossas vidas, é ele que tem entrado na sua presença todos os dias e dito, Pai, o que eu tenho que falar para os teus filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós brindamos ele hoje, Senhor Deus, em unidade e concordância, nós declaramos sobre ele, Senhor Deus, as tuas bênçãos, nós declaramos sobre ele a tua sabedoria, nós declaramos sobre ele a mente de Cristo, nós declaramos tudo aquilo que o Senhor diz, Pai, a respeito dele, Pai. Senhor Deus, nós colocamos ele na posição de honra hoje, nessa noite, vista a mente, vista o coração, Senhor, vista a alma. Que ele possa, Senhor, continuar atento e sensível a tudo aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Oh, Pai, ajuda ele a conduzir esse campeonato. Ajuda ele, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo pastor Cláudio. Nós oramos nessa noite em nome de Jesus. E nesse momento, a gente queria fazer um momento de honra especial. Podem trazer. Eu acho que um dos maiores sinais de honra que a gente poderia dar para uma pessoa. Pode sentar para você, tá? Eu queria convidar vocês a fazer isso comigo nessa noite. Rodrigo, você quer começar? Vou começar. Pastor, eu queria uma pessoa para você. Deixa eu pegar a calça aí também. Você reconhece a autoridade que esse homem tem no time, quando a gente colocou especial no serviço. Não é parceiro, né? Legal, também.
Deixa eu ler? Consegue ler? Você é foda, hein, velho? Ô, Bulls, mano. Cristo, tudo que eu sou é teu. Minha casa, meu dinheiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu. Cristo, tudo que eu sou é teu. Minha casa, meu dinheiro. Isso aí, meu lindão. Filho amado, um bom pai. Ele é um bom pai, lindo, tá? Tudo é teu. Vou ler pra ele. Tudo é teu. Abençoe sua vida. Abençoe. Te peço perdão, filho. Te peço.
muito feliz pelo que Deus tem feito na nossa vida, pela transformação, pelo tratamento, pela mudança. Você é um cara especial, cara. Você tem um filho, 2 filhos especiais, e eu fiquei muito feliz pelo seu testemunho, pela vida do Arthurzinho, cara. Aquele menino é um menino especial, cara. Tem um coração de ouro. É bom ver que Deus tem trabalhado na sua vida e ver a transformação, cara, que você tem passado isso pra ele, cara. Deus abençoe muito, continue te usando, impactando, trazendo refrigério, trazendo referência pra essa galera. Deus continue te abençoando muito. Eu amo você, cara. Tudo show, filho. Obrigado. Deus abençoe comigo. Acho que eu não consegui ler, não. Eu vou abraçar o Arthur. Vem cá. Você também. Entrega ao nosso pastor e ao nosso. Você finalmente é o pai que eu sempre quis desejar em todos esses anos. Sempre vim orando por você. Nosso pastor e general, aquele que tinha a palavra da espada e lidera os Eu tava nomes de bravo Deus pra nessa casa. casa, tudo sempre orando. Estamos contigo nas E hoje batalhas, eu vejo com o mesmo como se espírito tornou e o mesmo o pai que eu propósito sempre de quis. servir ao mundo. Hoje, diante do Senhor, com esta espada, queremos declarar que não está sozinho. Os homens dessa casa estão contigo, ombro a ombro, escudo com escudo e espada com espada. Deuteronômio 26, 7 diz assim: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Isaías 42, 13: o Senhor sairá como guerreiro, despertará o teu selo como um homem de guerra. O Senhor te diz: chega de se ajoelhar apenas para chorar. Agora te ajoelha para pegar a tua espada. Porque o mesmo Deus que te viu no vale, agora te envia para o campo de batalha. E o campo é espiritual. A luta é pela tua casa, pela tua igreja, pela cidade e por essas almas. Um exército que se levanta contigo. Homens que não se acovardam, que não retrocedem, que não desistem. Homens que carregam o mesmo fogo, o mesmo selo, o mesmo espírito do divino celestial. Nós declaramos: toda força contrária será abalada, toda resistência espiritual cairá por terra. O Senhor despertou o zelo dentro de ti, e tu não recuarás. Há fogo nas tuas palavras, a autoridade na sua voz, a poder do teu espírito sobre as tuas mãos. Os homens de Deus que adestram as suas mãos para as batalhas, te reveste agora com uma opção de guerra. Enquanto tu empunhas para a palavra, nós, teus irmãos e companheiros de armas, empunhamos a fé ao teu lado. Pois o rei dos reis marcha à frente desse exército, enquanto o Senhor se levanta e o inimigo permanece de pé. Pela aliança, pela casa e pelo reino, estamos contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero liberar uma palavra aqui na vida de vocês agora para a gente encerrar. É algo... Queria que vocês fechassem seus olhos agora. Vai, Gessé. É algo que Jesus fez na minha vida, eu quero transmitir para a vida de vocês. Eu quero impartir com vocês o que o Senhor fez comigo. Eu quero que a mesma cura, que a mesma transformação, que é um processo que não está completo ainda, que precisa ser sempre, que isso venha para vocês, que vocês recebam isso, que vocês estejam abertos, receptivos, com o coração aberto a receber, assim como o Senhor fez na minha vida.
Assim como cada um Deus trata de um jeito, mas assim como Ele fez comigo, eu declaro sobre a vida de vocês. Nós não vamos voltar atrás, nós não vamos ceder, nós não vamos diminuir o passo, nós não vamos nos calar. O meu passado está redimido, o meu presente tem significado, o meu futuro é seguro. Eu decidi acabar com a minha vida limitada, sair da minha zona de conforto, do meu caminhar à toa, dos meus planos reduzidos, dos meus joelhos fracos, dos meus sonhos sem cor, as minhas visões dóceis, a minha fala mundana, a minha doação insignificante, as minhas metas pequenas. Eu vou brigar pela minha família, enfrentarei as batalhas que valem a pena. Afinarei o meu ouvido para a instrução do que devo seguir. Não preciso mais de posição, eu não preciso de promoção, aplausos ou popularidade. Eu não devo ter a razão, eu não devo ser o primeiro ou superior, nem o mais respeitado ou premiado. Seguirei esperando Jesus Cristo. Agora eu vivo pela fé, eu me apoio em sua presença, eu luto de joelhos, eu amo com paciência, vivo pela oração e trabalho com entusiasmo. Minha atitude é firme, meu passo é rápido. A minha meta é o céu, o meu caminho é estreito e difícil, minha sustentação é a palavra, meu guia é confiável e minha visão é clara. Não posso me vender ou me desviar, não pode me afastar, me fazer retroceder, enganar ou atrasar. Não vou me acovardar diante do sacrifício, nem hesitarei na adversidade. Não vou negociar com o inimigo, não vou deter e vagar no labirinto da mediocridade. Não vou desistir, não vou me calar, eu não vou diminuir o passo. Eu vou perseguir até concluir a obra pela causa de Cristo. Eu sou um dos seus discípulos. Eu devo perseverar até cair esgotado. Pregarei a sua palavra até que todos tenham ouvido e sempre desfrutarei do caminho. E quando ele vier pelos seus, não terá problema em me reconhecer, porque a minha identidade é clara. Eu sou parte de homens inquebrantáveis, com uma vida e com uma história digna de ser contada. Amém? Amém. Glória a Deus. É o que eu libero, é o que eu decreto, é o que eu declaro na vida de vocês. Em nome de Jesus. Obrigado pela paciência, pelo tempo. A gente estourou um pouquinho o tempo, mas foi demais. E que vocês vivam todos os dias, recebendo, celebrando, compartilhando. Que esse espírito, que o mesmo derramar, que testemunhos como o meu, eles surjam em células, em rodas de conversa, em momentos de oração. O Senhor tem trazido essa igreja para um novo tempo, um novo alinhamento. E seja intencional, mergulhe fundo no que o Senhor tem para fazer na sua família, na sua vida. Amém? Amém. Amém.